Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tour pelos meus perfumes. Eu tenho várias outras caixas para mostrar para vocês, mas vamos começar por aqui. Eles estão misturados entre importados e nacionais, tá? Aqui no primeiro deles eu tenho Ecos Rios. Eu acho que esse é o Rios, vamos ver. Eu acho que é o Rios Vivo, se eu não me engano, esse daqui, tá? Seguindo eu vou ter um de nicho, que é de uma casa que já fechou, que é da Dot Nakim. Depois eu tenho um perfume de nicho de Portugal que se chama Água dos Açores Azul. Seguindo eu tenho um Rumba Passion do Ted Lapidus. Aqui eu tenho Rapture da Victoria's Secrets. Aqui vamos ter um do Boticário, que é daquela coleção privê que se chama Obsessive Mystery, que eu adoro esse perfume. Outro da Victoria's Secrets chamado Very Sexy for Her 2, que eu gosto muito, tem uma nota de cacto ótimo. Versace L'Homme, Replay, Signature, Red Dragon, esse daqui. Aqui eu tenho da Hugo Boss Descent. Aqui vamos ter um novo que eu comprei que é Ralph Lauren Notorious. Agent Provocateur, Fatal. Alguns perfumes vocês vão ver que tem outras caixas, porque eu comprei dois, gente. Muito doido, né? Hugo Boss Just Different. Burberry. Esse é o Burberry for Men. Aqui vamos ter o Cartier. Aquele que é La Baiser du Dragon. Não sei se é essa a pronúncia certa. Versão Eau de Toilette. Aqui temos um da Stella Lauder Bronze Goddess Eau de Parfum. Um do Giorgio Armani My Way Parfum, que eu gosto muito. Um da Eudora, que é fantástico, chamado Aurein Turquesa. Seguindo, temos um da Dolce Gabbana, The Only One Two, se eu não me engano está descontinuado. Um da Montblanc chamado Red. Avatin, Gigi de Avatin, que é fabuloso. Um da Natura, Una, tá? É o original. E por último aqui temos um do Avon chamado Faraway Endless Sun. Essa é a primeira caixa. Vamos para a segunda caixa. Bom, aqui eu tenho um da Natura que se chama Essencial Palo Santo, um da Armani Idol da Armani, essa versão Eau de Parfum, é bem pesado essa caixa. E aqui eu tenho quatro, gente, da Sapientiae. Eu tenho o Black Mamba, eu tenho o Heroin, o Overpower e eu tenho mais um que eu não lembro o nome. Deixa eu ver qual que era esse aqui. Esse é o Erin, eu não lembro, gente. Eu tenho quatro deles aqui, tá? No frasco de 25 ml. Seguindo, Eudora, eu tenho o Eudora Royal, que é o azulzinho. Aqui eu tenho um da Calvin Klein, bem difícil de achar, que é Pure Gold. É uma variação do Euphoria, um flanker. Aqui vamos ter Una Senses, da Natura, que é fantástico. Olha o pó, meu Deus. Aqui temos um da Chanel, a Lu Home Chanel, a primeira versão. Angel Amen, Mugler, a versão feminina do Angel. Aqui temos um da Calvin Klein chamado Deep Euphoria. Aqui na ponta vamos ter um da Lolita Lempicka chamado o Masculine. Esse aqui é bem gostoso. Aí saindo, vamos pro aqui, que é do Alder Machado, chamado Trama. Fantástico esse perfume que eu chamo de Kozak. Aqui vamos ter um do Jimmy Choo chamado Jimmy Choo Rose Passion. E em seguida, gente, temos um da Natura chamado Luna Ruby, que é fantástico, uma pena já ter sido descontinuado também. Aqui temos o Idol Le Parfum, a versão pequenininha. Um fantástico da Dona Karani Rock chamado Be Delicious Night. Seguindo, vamos para um da Lancôme, que é o último aqui, né? Chamado La Nuit Trésor Eau de Parfum, a versão de 50 ml. Vou dar só uma pausa rápida para pegar as outras duas caixas. Continuando então, aqui a gente vai ter nessa terceira caixa um Chanel Coco Mademoiselle, a versão Eau de Toilette 50 ml. Aqui nós vamos ter um Black Opium Floral Shock. Lembra que eu mostrei para vocês a versão maior? Eu tenho essa menorzinha aqui de 30 ml que eu... Ah não, essa é Eau de Parfum, gente, perdão. Black Opium Eau de Parfum. Seguindo aqui, eu vou ter o Essential Wood da Natura. Aqui eu tenho um da Zara chamado Cardamomo, muito bom, pena que foi descontinuado. Aqui o Obsession, a versão feminina, que é mais masculino do que o próprio masculino.
Alien Man, do Mugler. Aqui eu tenho dois da Zara com a parceria com a John Malone. O Fleur de Patchouli, que é da Zara Emotions número 7. E eu tenho Ebony Wood, que é o que eu mais gosto, que é o número 3. E Tuberose Noir, que eu também adoro, que é o número 5. Aí eu tenho um menorzinho da Calvin Klein, Eternity Flame. E temos o da Guerlain chamado Black Perfecto, La Petite Robe Noire. Aqui desse lado, o que vamos ter? Eu tenho o da Boucheron, que é uma marca de joalheria francesa, se não me engano, que é uma versão de verão, edição limitada, bem difícil de conseguir. Um da Guerlain Aqua Alegoria Nerolia Vetiver Forte, uma versão mais intensa. E esses que estão aqui, vamos lá. Aqui eu tenho Ecos Alma da Natura, que é fantástico. Vamos ter um outro da Natura que se chama Homem Reconecta. Aqui eu tenho Kenzo, chamado Kenzo Home Eau de Toilette Intense. É muito bom esse perfume, gente. Aqui um da Escada, Magnetism. Aqui eu tenho um contratipo da In The Box do Real Lignum, se eu não me engano é da Erva Pura, tá? Inspiração. Um de nicho bem difícil é da Mancera. Eu tenho Red Tobacco. A minha versão é maior, é de 120 ml. Acho que só vende maior, né? É uma casa que também já foi descontinuada, House of Hauti. Eu tenho esse daqui, que o nome dele, gente, Malabar, tá? Incrível também esse perfume. E Versace, eu tenho esse Versace aqui, Parfum, a versão 100 ml. Eu adoro também este perfume. Então são esses dessa caixa. Vamos para a quarta caixa, que está aqui do lado. Gente, eu coloquei tudo em cima da cama porque isso não dá. Até esse aqui já quebrou, meu. Vamos lá. Muito perfume, né? Bom, aqui eu vou ter o Essencial Oud Vanilla, que é muito bom. Aqui dentro eu tenho o perfume do Roberto Cavalli, gente, que não veio na caixinha original dele, que é o Just Cavalli, que a menina não tinha mais a caixa. E eu adoro o cheiro desse perfume. Fendi, aqui é o Fendi Palazzo, que eu tenho, a versão maior, bem difícil de conseguir. Lolita Olympic Green Lover. Aqui eu tenho Black Opium Floral Shock, a versão maior de 100 ml. Eu tenho uma versão menor em alguma outra caixa. Black Opium Eau de Parfum Intense, que eu gosto muito. Flower by Kenzo, a versão Eau de Toilette. Aqui eu vou ter um outro contratipo da In The Box, que é Cherry Lush, que é inspirado no Lost Cherry do Tom Ford. Aqui eu vou ter um perfume que é La Perla, La Gemme La Nuit, Ecos Rios, da Natura. Aí eu vou ter uma outra inspiração da In The Box, que é o Hypnotic Poison, tá? Esse que eles chamam de Crazy Poison, gente, é muito igual. Esse outro da Zara, que é daquela coleção aqui, ó, desses outros, aqui se chama Bohemian Bluebells. Esse aqui é o número 8, tá? Daqui eu tenho da Bad Glam Misca, o chamado, é um Eau de Parfum, qual que é o nome desse aqui? Eu acho que esse não tem nome, gente, é só esse aqui, tá? Aí eu tenho um da Chanel, chamado Coco Eau de Toilette. Aqui embaixo eu vou ter um da Febo, chamado Óleo Mate, mas é que ele tá de ponta cabeça. Outros dois da Zara, Oriental Gourmand, e eu tenho o Oriental Delice, que eu adoro. Aqui um da Paris-Élysée Handsome, esse aqui é meio que um contratipo do Polo Green, mas é muito bom. Aqui da Natura, o Essential Wood Pimenta e a Elizabeth Taylor aqui, do Passion for Men. Aí vou dar uma pausa que eu tenho alguns outros para mostrar para vocês. Nessa outra caixa a gente vai ter o Homem Sagaz da Natura, eu tenho o Homem Corágio, aí eu tenho um da Montblanc chamado Presence, outro Agent Provocateur Fatal, a versão maior, eu tenho um aqui chamado Elizabeth Arden Fifth Avenue Royale, que é muito bom. Eu tenho outro do Kenzo, mas essa é a versão Eau de Parfum. E tem outro da Elizabeth Arden, que é o primeiro, é o Quinta Avenida, né? E depois que veio esse flanker aqui. Aqui vamos ter o que? Ecos, Flor da Manhã. Ecos, Flor do Luar, Magia da Floresta. Outro Flor do Luar, porque eu amo esse cheiro. E um flanker aqui do Dior Addict.
da In The Box. Aqui fora, os que não couberam, eu tenho a Lour da Chanel, versão Eau de Parfum, que é incrível. Alien Goddess, da Mulher que eu amo, Versace Woman. Eu tenho um da Cas Wooden Parfum, Kahraman, que é um perfume de nicho. Aí temos Biografia Assinatura, que Endless Euphoria, um outro flanker da Euphoria. Malbec Signature, que essa versão é aquela... deixa eu abrir aqui para vocês da caixa, que vem o vidro todo desenhado e tal. E eu tenho Ecstatic da Balmain, Tiger Orchid, que é fantástico. E o Issey-Miyake, Le Issey-Miyake, a versão de 50 ml, essa versão é feminina, mas é bem compartilhável. Vamos seguir agora com as outras caixas. Continuando nessa caixa menor aqui, eu vou ter o que? Eu tenho o Euphoria da Calvin Klein, eu tenho o Luna Intenso, aí temos o Luna Illumina, tá? Tem um da Kenzo, que é o Kenzo World. Esse daqui é a versão Intense. Aí aqui dentro, o que mais vamos ter? Tem muita coisa, a tampinha aqui, ó, Euphoria. Temos um da Yves Saint Laurent chamado La Nuit de l'Homme. Esse aqui eu quase não usei, gente, tem bastante ainda. Aqui dentro vamos ter também o da Cartier, Must de Cartier pour Homme. Temos um da Prada chamado Prada Amber. Aí eu tenho um de nicho chamado Batucada, que é da L'Artisan Parfumer de Paris. Bom, aqui eu tenho da Fendi, a versão de 50 ml, que eu uso a dedo porque é um perfume tão difícil de você encontrar. Aqui eu tenho outro da L'Artisan chamado Patchouli Patch, que eu adoro. Tem uns que eu deixo a gente guardar no plástico bolha para não quebrar, sabe? E Issey-Miyake é o mesmo desse aqui, ó. Eu tenho 2 deles, porque eu achei muito barato, é um perfume bem caro, né? Para você comprar por aí. Zegna Intenso. Aí eu tenho outro da L'Artisan chamado de Zonka, que é esse daqui. Todos esses são de 50 ml, tá? E aqui dentro vai ser, vamos ter o quê? Um flanker do Calvin Klein chamado, esse aqui é qual, gente? Que eu já não sei mais. Amber Gold. Esse aqui é fantástico, esse flanker. Gente, é um dos que eu mais gosto. Outro Euphoria da Calvin Klein, eu tenho 2. Olha que doido. Comprei 2 porque eu adoro o cheiro e tava muito barato quando eu achei. Aqui também a gente vai encontrar, gente, a versão do Versace Cristal Noir. Eu tenho essa versão de 50 ml que é a Eau de Toilette e eu tenho a maior que é a Eau de Parfum na outra caixa que a gente já vai dar uma olhada. E o Burberry Goddess Intense. A minha versão é a maior de... Acho que aqui é 100, né? Nossa, não tô chegando. 100 ml. É maravilhoso esse perfume aqui. Eu amo esse perfume. E o último, que está em plástico bolha, é da Viktor Rolf, chamado Good Fortune Elixir. É um bem difícil, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí, pra mostrar aqui, ó. Só que esse perfume, gente, ele foi meio que uma decepção para mim, porque ele não tem uma duração muito boa, tá? O cheiro é gostoso, mas ele não durou muito em mim. Até já saiu aqui, ó, porque colou do plástico bolha, né? Mas é o Good Fortune Elixir. É fantástico. Eu vou passar para outra caixa que eu tenho agora. Gente, aqui eu tenho alguns que estão sem a caixa, tá? Tá nessa outra caixa porque é o que eu consegui colocar ali de espaço. Bom, virou meio que um quebra-cabeça aqui, né? Tem muita coisa. Vamos começar com o que eu tenho contratipo da Valentino Viegas Rosa 200, que ele lembra um da Louis Vuitton, que eu não lembro qual é agora. Faraway Splendoria, esse perfume é fantástico. Temos o Luna Viva aqui. Eudora Unique. Um da Kenzo chamado Kenzo World, Eau de Parfum. Malbec Flame, que é muito gostoso. O da Pink Fatal Black, que é fantástico também, mas não é para todos, que é um cheiro bem peculiar. Aqui vamos ter também o Impression Audace da Eudora. Outro que eu tenho é da Britney Spears, chamado Midnight Fantasy, esse daqui, tá? E tenho também, vamos começar por aqui, né, mais fácil.
Sunrise on the Red Sand Dunes da Zara. Eu tenho Extreme Sky do Michael Kors. Eu tenho 3 da coleção privada do Boticário, que é o Fast Season, o Secret Blooming, se eu não me engano é isso, e o Intense Spell. Seguindo tem um da Zara chamado Tobacco, cadê? Tobacco Collection Rich Warm Addictive, esse é bem gostoso. John Varvatos eu tenho o Artisan Black. E aqui no fundo eu tenho um da Dior, que é o Dior Homme Cologne, bem difícil de conseguir, fantástico esse perfume. Vamos para a segunda linha aqui. Boticário, tem o Egeu Bomb Black. Nossa, tem uns que estão com poeira, né? Mas tudo bem. É um da Zara que é muito bom, que é chamado Blue Candy. Élysée Nuit, que é o do Boticário. Aí seguindo eu tenho Ilia. Ai, qual que é esse? Opa! Ilia Secreto. Nossa, gente, é tanto perfume aqui. Eu tenho um do Helder Machado, que é chamado Goiave, que é um perfume de nicho fantástico. John Varvatos outro, que é o primeiro. Aí aqui eu tenho um da Guerlain, que se chama Aqua Alegoria Pampelune, que eu adoro. Eu tenho um outro desse, inclusive, novo. Zara, esse da Zara se chama... Gente, qual que é o nome desse aqui? Ai, deixa eu ver aqui. Sweet Vanilla, tá? Delicioso. Ele é bem parecido com Angel Muse. Aqui temos um da Elia chamado Laços. Dona Cara New York, uma versão pequenininha, porque eu tenho o maior que eu já mostrei pra vocês. L'Occitânia Burana ao Sol. Outro da Avon, que é a Avon Royale, que é fantástico. Egeu Vanilla Vibe. Aí aqui eu tenho 2 da Moschino. Fresh Couture e o Fresh Gold Couture. Embaixo desse eu tenho Essencial Mirra. E fechamos com um da In The Box chamado Fusion Enigmatique. Vamos para outra caixa. Nessa outra caixa temos esses todos aqui. Vou começar pelo cantinho. Aqui eu tenho do Ferragamo chamado F for Fascinating. Aí eu tenho 2 da Bourjois que se chama Equator e o Uragan. Muito bons também. Continuando nesta linha aqui, tá? Eu vou ter, vou começar por aqui. O Victoria's Secret The Very Sexy Now. Um da Sapentia que se chama Daijin. Deixa eu abrir ele aqui, gente, ver se eu consigo abrir. Esse aqui é o Daijin, que pra mim é um dos melhores da casa. Polo Blue, que é o clássico. Very Sexy for Him, da Victoria's Secret, que é o masculino. Belle de Opium, do Yves Saint Laurent, que é um perfume bem difícil de encontrar. Temos um aqui que é o Essencial Único da Natura, esse aqui eu usei bastante. E por fim eu deixei um aqui em plástico bolha, que é o Chanel Bleu de Chanel, tá? Que é a versão Eau de Toilette. Aqui eu vou ter o Grigio Perla Touch. E em seguida eu tenho o do Oscar de la Renta, que é muito gostoso. O Eau de Toilette, que me lembra muito casamento. Em seguida eu tenho um perfume de nicho, que é... Ai, gente, qual que é o nome desse? Eu vou abrir aqui, ó, a caixinha para vocês. Ai, meu Deus. Esse aqui é o Philip & Phil Monique Glamorous Wood. Esse aqui. Nossa, gente, esse perfume eu paguei caro, mas também quase não usei. Seguindo dele eu tenho um da Zenha, chamado o Homo. Tá? Esse tá sem tampa. Aqui eu tenho o Homem Emotione. Aqui eu tenho um da Gucci, que é um novo que eu comprei. Gucci Guilty Intense Parfum. Aí eu tenho um da Eccentric Molecules, que é o The Beautiful Mind Series, volume 1. Intelligence and Fantasy. Eternity Flame, o maior. Aqui eu tenho um de nicho da Atelier Segal e Baruti, que é o Epsis Cor Incense, se eu não me engano. E temos alguns da Zara. O da Zara Bohemian Wood, Zara Nocturnal Life. Aqui eu tenho o Perpetual Wood e o Golden Decade. E aqui vamos ter um da Kenzo raríssimo, que é o Kenzo... Qual que é esse Kenzo? Parfum d'été. Esse daqui que parece uma folha. Aí seguindo eu tenho o Hagba Wood Intense, Eau de Parfum.
tenho o 243 do Beverly Hills aqui. Temos um outro da Zegna que se chama Essência de Zegna, que é muito bom. Kenzo, esse aqui é Kenzo Eau de Parfum, esse daqui. Aí eu tenho um enorme da Versace, que é o frasco maior, é o Eau de Parfum, o Crystal Noir, que eu amo esse cheiro. Também um dos melhores da Versace até agora. E um do Salvatore Ferragamo, que se chama só Salvatore Ferragamo Eau de Toilette, tá? Que o frasco é meio tortinho assim. E por último temos um da Burberry, um bem grande aqui, o frasco é bem pesado, que é My Burberry. Essa versão é Eau de Parfum, é maior de 90 ml. E vamos seguir com a próxima caixa. Continuando, gente, essa é a 9ª caixa, né, pelo que eu contei. Então vamos lá. Aqui dentro eu vou ter um perfume que se chama, Mahir da Latafa. A tampa dele tem algum lugar aqui dentro, tá? Mas logo eu já acho. Temos Goldeia de Bulgari, The Roman Night. Temos Idylle de Guerlain, amo esse perfume. Seguindo aqui, vocês podem ver que eu coloquei vários em plástico bolha para um não bater no outro, não quebrar. Olha aqui, ó, a tampa do Latafa tá aqui, ó, que é uma cabeça de cavalo. Aí do Saint Laurent a gente vai ter o Black Opium. Essa minha versão é a Eau de Parfum, que eu adoro. Depois temos a Eau de Toilette aqui e temos o Opium, tá? Por si que eu amo. Depois temos um perfume da Jean Provocateur. Aqui eu tenho dois iguais do Obsession do Calvin Klein, que eu simplesmente amo esse perfume. Aqui em cima temos um Aqua di Parma, que é o Gelsomino, é isso? Gelsomino Nobile, tá? Esse é o nome dele. J'adore da Dior, que tá aqui a tampinha dele. Temos o Pure Excess do Paco Rabanne, a minha versão é a maior de 80 ml. Aqui a gente vai ter o Angel, tá? Do Mugler, que é aquela estrela. Temos um da Claireborne que se chama... Eu adoro esse perfume, gente, é muito gostoso. Eu não sei qual que é o nome dele, tá? Mas é esse daqui, Claireborne Pour Homme. Muito bom o cheiro. Seguindo, temos o Black Excess, uma versão vintage aí. Opa, a tampa desse aqui caiu. Aqui também, gente, é um quebra-cabeça. Vai colocando, tem que saber mexer. Eu tenho o número 3, a Imperatriz do Dolce & Gabbana, que é um perfume muito bom. Seguindo, temos Victoria's Secret Angel. Esse aqui é muito gostoso. Seguindo, eu tenho um outro do Saint Laurent, que é o L'Homme, que é o primeiro. Eu mostrei o lá no I, esse aqui é o L'Homme. Opa! E aqui eu tenho o Terre d'Hermès, que também está embaladinho aqui, que é o Parfum. Seguindo dele, a gente vai por um que é o Essencial Mirra da Natura, que é fantástico. Seguindo, deixa eu tirar isso aqui de cima, gente. Esse é o Cartier. Se chama... Qual que é o nome desse perfume, gente? Eu não lembro qual que é o nome desse aqui, tá? Mas é o Cartier esse daqui. Não lembro qual é o nome. Bom, aqui foi. Aqui eu tenho o Wanted do Azarro, a versão normal. Eu tenho outro do John Varvatos que se chama Vintage, que é esse daqui. Balmain. Da Balmain eu tenho o Ecstatic, a versão normal, tá? Que é esse daqui. Mostrei a Tiger Orchid que tá aqui e eu tenho essa outra. Aqui eu vou ter um da da Lancôme, que é o La Vie Belle and Rose. Eu acho que esse aqui é o de rosas, que é muito bom. Seguindo dele, eu tenho um da Diesel, que é o Diesel Full for Life, 50 ml. Aí em cima deles tinha o Jean Paul Gaultier, o Classic. Esse aqui não é Classic, esse é o... Gente, qual que é o nome desse aqui? Deixa eu ver se eu acho. Esse é um novo deles. É um intenso, é muito bom. Eu não lembro agora. Divine. O Divine, que tá aqui. Seguindo, eu tenho o Paco Rabanne, que esse aqui é o Erotic Me, que é um bem gostoso também. Esse aqui é um Ecré Noir. Deixa eu abrir aqui, gente. Pera aí, que com uma mão só, né? Ecré Noir, tá? Da Lalique, que tá inteirinho também.
Aqui temos um da Guerlain, que é o Aqua Legolia Pamplemousse. Lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho um mais antigo? Esse aqui é o mais novo que eu comprei, porque eu adoro esse cheiro. Continuando, temos um Nui 6 Remiac, que é maravilhoso. Seguindo, eu tenho a versão Vanilla Wood do Essencial Mirra. Não, opa. Não, Natura Essencial Wood Vanilla. Depois eu tenho o Lancôme, a versão Parfum, que é maravilhoso esse perfume. Em seguida, temos uma versão menor, que é o Aura, que eu comprei de 25 ml. E depois disso, eu tenho aqui em cima um Zipped Universe, que esse perfume é bem antigo, mas eu gosto dele. Temos um da Bulgari que se chama, eu acho que é, gente, qual que é o nome desse perfume? Que parece uma concha, sabe? Não sei se é Goldeia, qual que é o nome? Eu não lembro, gente, mas é esse daqui, tá? A minha versão é maior também. E por último, eu tenho Presence du Femme, que é um da Montblanc. Esse daqui, tá? Eu vou seguir com a outra caixa, pera aí. Bom, essa é a última caixa, então, mas eu tenho alguns outros outros que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui eu tenho o Versace Blonde, que é super raro. Depois eu tenho o Michael Kors, se chama Sexy Amber, é muito bom esse perfume. Nina Ricci L'Extase, essa versão Parfum, também é difícil de encontrar. Aqui temos My Way, do Giorgio Armani. Aqui em cima temos o Armani Diamonds. Temos o Kenzo. Esse Kenzo aqui é o Word Power. É muito bom. Para mim é um dos melhores do Kenzo. Dessa versão do olho, né? Victoria's Secret. Eu tenho o Sexy Não, esse aqui é Seduction Dark Orchid. É muito bom também. Difícil de achar, né? Esse que tá enroladinho aqui é o Lantern da Givenchy. A versão preta que é o Parfum, né? Se eu não me engano. Bom, aí, o que mais que vamos ter aqui? Aura do Mugler, a versão Parfum. Aqui eu tenho um perfume de nicho brasileiro que não é mais produzido da Dot. Esse aqui é o Vic, que é muito bom. E aí, aqui começa, né, os outros. Eu tenho outro do Kenzo, que é esse Word. Lembra que eu mostrei um para vocês numa outra caixa aí perdido? Essa é a versão maior de 75, eu tenho de 50 também. Aqui, esse que tá com a tampa para cá, esse é o lá no Hippo Home Intense, tá? Partindo disso, vamos para um Kenzo. Esse outro Kenzo aqui é um Kenzo bem difícil de encontrar, que é o Leger, um parfum. Muito bom esse Kenzo aqui. Continuando, vamos ver por aqui. Eu tenho o famoso Midnight Poison da Dior. Esse aqui eu vou até abrir para vocês darem uma olhada. A tampa dele caiu aqui atrás. Esse aqui que é o Fantástico da Dior e tal, que muita gente gosta dele. A tampinha tá aqui, então fechou. Deixa eu botar pra cá. Aqui temos o Jimmy Choo. Aqui eu tenho o Jupe Home Extreme, Jupe Home normal, Flower Bomb do Victor Rolf. Aqui, gente, começa uma baguncinha. Eu tenho Lolita Lempica, tá? Essa versão aqui, vintage. Aqui atrás, opa, deixa eu deixar ela em pé ali. Aqui eu vou ter vários da Dior agora que eu comprei. Bom, o Poison, que é um, cadê? O famoso Poison, que é delicioso. Eu tenho outro Jupe Home Wild que eu gosto muito. Esses dois aqui são da Ted Lapidus, o Blue Home e o Ted Lapidus Extreme, que eu adoro. E aqui eu tenho um outro da Victoria's Secret que se chama Angel, eu acho que é o Angel Gold. Aqui em cima eu tenho o Chopard, tá? Que é muito bom também. Esse que tá aqui dentro é o Poison Girl Unexpected, da Dior. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele para vocês. Esse daqui, ó. Poison Girl, tá? É muito bom também. E esse outro aqui, deixa eu ver. É um da Dior também, que é o... Deixa eu abrir aqui, gente. Hypnotic Poison, o de Parfum, que não é mais produzido, inclusive. E o último da Dior que tá aqui é o Pure Poison, da Dior, tá? Seguindo, esse aqui eu já mostrei do Victor Rolf, né? Aí eu tenho um da Fendi, chamando a Fendi La Carroça, que é esse nome aqui, que infelizmente não dura muito, mas tá, né? Um outro da Gucci que se chama L'Arte de Gucci, que é o Vintage.
um extremamente difícil do Mugler, que é Oda Star do Mugler, que é uma versão meio que de verão, assim, mas dura horrores. Montblanc Emblem. Esse daqui. Não vejo muita coisa desse perfume, mas tudo bem. Secret Obsession, da Calvin Klein, que é fantástico. Dylan Blue, da Versace, que eu gosto muito. Tem um da Moschino aqui, Moschino Forever. E tenho um da Madonna, que é um bem muito cogitado, um perfume muito bom dela, pena que não é mais produzido, tá? E eu vou mostrar pra vocês os que faltam, só um instantinho. Bom, para finalizar, então, eu tenho esses aqui que estavam guardados em um outro lugar, uma outra prateleira, tá? Eu tenho o Tonka da Granado, que está aqui. Aí da Granado ainda o Sândalo, eu usei bastante, ó, vocês podem ver. Aí eu tenho da Zara o Zara Silver e o Zara Gold. Depois outro da Zara que é o CO, tá? Que é a versão normal. Temos outro da Zara chamado Black Amber. Dois aqui, eu acho que é um só que eu tenho agora. Um da Capo, que é um contratipo do Spice Bomb, do Victor Rolf. Eu tenho um da Contém 1 grama aqui, um pequenininho. Esse aqui, na verdade, que é grande, que é parecido com o Dolce & Gabbana The One. Também. E partindo disso, vamos ter o que mais aqui? O Senhor Noite, da Natura, que é um perfume bem específico, tá? Não é para todo mundo. Já usei bastante também. Tarô da Natura, que também é muito bom. Tá aqui dentro. Esse daqui, que já tá quase no fim, inclusive, né? Tem bem pouquinho. Horus da Natura, também. Aí vamos ter o Davidoff Cool Water. Eu achei que essa versão ela tá bem diluída, gente, do que realmente ela era antes. Eu já tive esse perfume antes. Brave Spirit da Zara. Valentino Viegas, esse aqui é um perfume um contratipo do Bulgari Guaraná. Ah, gente, agora eu esqueci, é um preto bem caro, se chama Capone esse daqui. E é extremamente forte, tem muita rosa aqui dentro incensada. Dois da In The Box, um que é um contratipo do Thierry Mugler Pure Havane e o outro que é do Parfums de Layton de Maille. O perfume ele é assim, ó, gente, deixa eu tirar da caixinha aqui que eu já mostro pra vocês. Assim, ó, tá? In The Box, eu já usei bastante, isso aqui é muito bom. Kiev, que esse aqui eu não lembro qual que é a inspiração dele agora. O Taurus é do Mugler também. Eu tenho um da Segaia Baruti, que é a Aqua Profumata, que é uma casa de nicho, muito bom esse perfume, dura horrores. E outros dois aqui da Terra, que é Zeta e Bissau, se eu não me engano, são contratipos do Tom Ford. Então, gente, eu tenho muita coisa aqui, né? E qualquer dúvida, deixa aqui para mim, deixa aqui nos comentários. Um beijo para vocês, já passo perfumado e dê o like, porque deu trabalho fazer esse vídeo, hein? Abaixar tudo isso aqui. Até o próximo vídeo.